Primeiramente, boa noite. Meu nome é Jackson Queiroz, sou o fundador da Ousadia Marketing, que é uma agência de marketing, que na verdade é uma agência escola. Desde o começo eu tenho essa veia dentro da minha história de como que eu ajudo as pessoas a se comunicarem desde a sua essência. Então, a minha história começa muito na questão de algumas formações que eu fiz na área de desenvolvimento pessoal, coach, fui para o universo de comunicação oratória, e em um dado momento eu observei que, e honro e agradeço, uma pessoa que me deu palco, e aí eu entendi que eu tinha essa habilidade de ajudar as pessoas a ir para o digital. Então, hoje, o mundo no passado era a TV, que era uma comunicação altamente direcional, e hoje nós temos uma comunicação bidirecional. Não é somente você falar, mas você conversar com as pessoas. É por isso que o mercado de influência e o GC Creator, que é conteúdo criado pelo usuário comum, ele cresce, ainda cresce e tem muito a crescer ainda. Por quê? Porque são pessoas que não estão vendendo o negócio, eles estão conversando, abrindo um diálogo com um determinado nicho de pessoas. Por isso, eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a olhar o negócio de vocês, comecem a olhar o negócio que vocês vão fazer essa comunicação, como que você abre conversa, como que você participa de algumas conversas, e não necessariamente você interrompe essas conversas. Jacques, do que você está falando? Eu estou falando que é muito chato no momento que você está consumindo o seu conteúdo e simplesmente vê uma propaganda. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Mas aí é o momento que algumas marcas, elas dominando essa comunicação, elas simplesmente participam de conversas. E aí eles usam o quê? Simplesmente o papel dos influenciadores digitais. Mas aí, o que que um social media faz? O social media faz design? O social media faz tráfego pago? Ele edita vídeo? Ele faz captação? Ele responde comentário numa rede social? E hoje, quando a gente fala de rede social, vamos falar especificamente do Instagram. Sim, ele faz tudo isso, pelo menos no começo, ou deveria fazer. Quando a gente fala do profissional de social media, ele é a pessoa que vai ficar responsável pelo gerenciamento da comunicação daquela marca dentro de uma rede social. E isso deveria se preocupar com várias áreas da comunicação, não somente a rede social. Mas hoje, como as marcas elas vão para o mercado com um único e específico motivo, que é qual? Vender. Nenhuma marca ela vai começar a falar de marketing se ela não tem o desejo de vender. Marketing é vendas. Eu quero que vocês repitam isso, não para mim, mas para vocês mesmos e para todo mundo que vier querer contratar vocês. A pessoa ela não quer um vídeo melhor. A pessoa ela não quer um fly melhor. Ela pode até querer viralizar. Ela pode querer fazer tráfego pago. Mas no final das contas, ela quer vender mais. E cabe a você provar para essa pessoa que todo o seu esforço, tudo que você está fazendo, vai ajudar ela a trazer mais clientes. Seja um negócio físico, como, por exemplo, uma loja de motos com ponto físico, no determinado bairro, como que tu vai fazer as pessoas irem até essa loja? Você viralizar não garante que ele vai aumentar faturamento. Você viralizar não garante que ele está fortalecendo a marca dele, porque são coisas completamente diferentes. Ora você vende, ora você fortalece marca. E essas estratégias elas têm que andarem juntas. Como que você vai mensurar as pessoas que vêm na loja física pelas ações que você está fazendo? Por isso, você que quer se tornar um social media, você precisa entender um pouco mais sobre marketing. E as estratégias de marketing
você precisa compreender mais ainda que o marketing digital é apenas um marketing que é feito dentro de um canal que é o digital. Como assim? Eu falei ainda agora que marketing é vendas, certo? A partir do momento que você pensa em vender mais, e aí você tem que pensar qual estratégia que você faz para aquele cliente, você tem que pensar de forma global, num sentido que, como que eu faço para pensar em várias ações? A panfletagem funciona? Depende. O outdoor funciona? O rádio, a TV funciona? O carro de som, aquela cargueira que vai com um som nos bairros, funciona? O, o comercial de TV, o comercial numa academia funciona? Depende. Depende de quê, Jackson? Depende o objetivo do cliente, depende com quem ele quer falar. E você, o profissional que quer se tornar esse profissional de social media, você precisa entender o que você faz, para quem você faz e onde essas pessoas estão. Pronto. Em 5 minutos a gente definiu uma super aula aqui de marketing digital e com essas informações você já tem metade de um plano de negócio. Corrijo, um plano de marketing, porque a partir do momento que o plano de marketing você pegar ali no Sebrae, que são os 4P do marketing, preço, praça, promoção. Quando eu falo de promoção, não é sobre baixar preço, é sobre promover a marca e produto. Praça significa teus concorrentes. Então, a partir do momento que eu começo a olhar quem são as pessoas que consomem o meu negócio e onde elas estão, já resolvi metade dos problemas. Sim, as empresas elas querem ser salvas e na maioria das vezes elas estão perdidas e Sim, nem elas sabem o que elas querem. Aí muitas vezes elas querem um vídeo bonito. Isso não garante que ela vai vender venda. mais. Aí Uhum, depois do segundo, terceiro mês, essa pessoa simplesmente ela vai romper o contrato contigo, se você for um videomaker ou se você for um fotógrafo, porque ela fala, não, não está dando resultado, porque ela está fazendo uma ação isolada. uhum, E o que a gente precisa provar para as pessoas é que ela precisa de estratégia. E é isso que o sim, profissional de social media vai fazer, vender uma estratégia. Todos os empresários, eles vão querer investir em mídia social se houver retorno. sim. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Como que eu faço para botar grana no bolso desse cara? Como que eu faço? Aí a gente tem que entender quem é o público dele, Uhum. aonde que eles estão, como que eu consigo converter, como, entende? Então essas Entendi. campanhas, pensar em campanhas. Então, por exemplo, agora é final de ano, depois tem um carnaval, depois é Páscoa. Tem a sazonalidade do ano inteiro que ele já é pensado no comércio. Uhum. Não é por acaso, não é, é uma coisa intencional. Cada 40 dias tem um evento. Depois da Páscoa, Dia das Mães, e aí depois festa junina, férias, Dia dos Pais, mês de setembro, e depois, enfim, e todo ano vai ser a mesma coisa. O calendário sazonal ajuda muito nas campanhas, mas claro que dependendo do tipo de negócio, a gente vai sempre pensar em campanhas específicas, né? Se é o Uhum. fortalecimento de marca, se é o lançamento de uma marca, se é um mês de aniversário, primeira coisa que tem que fazer, Tiago, qual é o teu mês de aniversário? Não tem? Bora inventar um e a gente vai fazer mês de aniversário e inventar promoção, seja na troca do óleo, seja no pneu. Todo mês a gente anunciando um produto, às vezes saber quem é o público, né? A gente sabe que moda, tu vai falar de um jeito, público de moto. Ah, Jax, mas tem mulher que também anda de moto. Beleza, é o público da Minas? Aí a gente tem que mapear. Quantas mulheres tem? Por que elas vão na Minas? Pesquisa, tá?
Pesquisa. Básico. É, tarefa número um, faz uma pesquisa. É, quem é o público hoje que vai na Minas? E aí vocês entendendo quem são os clientes, vocês têm como fazer estratégia específica para eles. Entendendo quanto tempo eles vão lá, qual é a moto deles. O nome disso chama-se CRM. É você conhecer o teu cliente tão bem que você se antecipa. Ó, fulano, tem 6 meses que trocou o óleo, tá na hora de trocar de novo. Quer um apoio? Como é que é? Pode agendar para esse final de semana? Entende? Então, como que você se antecipa também? E cabe nós, do marketing, também dar essas estratégias pro dono, pro contratante, porque, eu vou só lá e faço o vídeo, edito e posto. O que que você pode fazer a mais? Pensar para agregar. Quando eu penso nesse olhar de estratégia, de sempre como que eu boto o dinheiro no bolso dele, é o momento que diferencia, entendeu? Ele vai te olhar com, caramba, eu não tinha pensado nisso. Quando a Rayane fala, caramba, eu nunca pensei nisso. Ela, peraí, eu tenho que escutar o Jacques. Esse cara tem uma coisa para entregar. Vou escutar esse cara, pelo amor, o que que ele tem? Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu desligar aqui o celular. Isso que você falou sobre conhecer o cliente é algo muito importante, né? Eu estava vendo que a Thaís estava falando. No meu caso, né? Hoje, dentro da nossa empresa, nós temos diversos segmentos, desde empresa de contabilidade, a casa agropecuária, loja. E aí eu fico pensando como montar a estratégia para vários tipos de segmentos diferentes. Eu acho que é a parte onde hoje eu mais me prendo e fico tentando pensar como envolver tantos segmentos ao mesmo tempo. Legal, legal. Tem como? Calma, respira. Por partes. Antes eu quero conhecer a Samira. Samira, primeira aula. A gente precisa aprender uma coisa chamada briefing. Briefing é você entender o que que o seu cliente quer. Na maioria das vezes, esse é o maior desafio. E aí eu peço permissão para compartilhar uma experiência que aconteceu real aqui dentro da Ousadia. Chegou um cliente muito grande, é, a gente entregou muito, muito mais do que ele queria. Relacionamento com o time dele, relacionamento interpessoal, assim, era zero. E no final das contas, o cara estava sendo abraçado pelo time. O cara, muita dificuldade, insegurança na hora de gravar. A gente ajudou ele nessa questão de destravar ele para o digital, colocou ele para fazer palestra, ele deu palestra aqui dentro da Ousadia, deu palestra fora, para um município fora, né, aqui na Transamazônica. Ele sai um cara super confiante. Os vídeos que a Ousadia fez, ele conseguiu captar clientes. Um cliente grande, né, Elefantes, entrou em contato com ele, chegou pelos vídeos e conseguiu fechar um contrato bem grande com ele. E aí, depois de 6 meses, ele encerra com ousadia. E aí, simplesmente, vem a pergunta do milhão. Eu sempre busco entender o que que faltou para que a nossa relação e esse prestação de serviço fosse melhor ainda. Aí ele falou assim: para mim faltou aumentar meu número de seguidores. E é uma coisa, para mim, Jackson, tão insignificante que eu não prestei atenção para isso. Mas para o cliente, isso era muito, muito importante. Essa métrica de quantos seguidores eu tenho. Em nenhum momento, dentre todos os 6 meses, foi pensado nisso. Eu olhei para o cara, eu falei assim, ele tem essas debilidades, ele precisa trabalhar isso, vamos. E mês a mês a gente reunia para fazer um alinhamento, alinhar as velas, alinhamento de feedback, uma reunião de feedback, e depois o que que a gente vai fazer no próximo mês. E mesmo assim, depois de 6 meses, ele trouxe
surpresa para mim. Eu confesso para vocês que foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Porque, no final das contas, a gente precisa entender para onde o cliente está olhando. Vão chegar clientes para vocês que eles querem viralizar. Jax, mas ainda agora tu falou que o marketing é vendas, o Instagram está vendendo, mas ele não está viralizando. E aí, como é que faz? A gente precisa entender para onde o teu cliente está olhando. O que é importante para ele? Teve outra situação, e eu quero essa permissão para compartilhar novamente. Quando eu fiz o lançamento de uma mentoria diamante, chegaram 4 pessoas super viajadas, líderes multinível, pessoas assim grandes, que tinham muita gente abaixo delas, pessoas que já tinham viajado para vários lugares. E eu, na minha ingenuidade, eu comprei uma barca de sushi e servi no coffee break, né, na hora do intervalo. E, pasmem, nenhuma das pessoas na faixa etária dos seus 35 a 40 anos, tinha uma pessoa de 30, nenhuma delas havia experimentado sushi ainda. Ou seja, nenhum gostava de sushi. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Entenda o seu cliente, entenda o que ele gosta, entenda para onde é o olhar dele. Para isso, primeira missão, reunião, eu gravo a reunião e nós fazemos uma coisa que a gente chama de briefing. Briefing é entender o cliente, entender a história de criação da marca, o que ele vende, para quem que ele vende, o que ele já tentou fazer, o que deu certo, o que deu errado, é, o que precisa acontecer para essa relação ser um sucesso, o, qual o objetivo dele, né, dentro desse processo. Quando ele dá essas informações, aí fica claro para o Jackson, e não só para o Jackson, a partir de agora, para a Rayane, para a Thaís e para a Samira. Quando ela chegar com um cliente, ela precisa entender o que ele quer. Qual o objetivo? Ele quer vender mais? Ele quer lançar um produto? Ele quer fortalecer uma marca? Ele quer aumentar o ticket médio? Porque ele vende muito, mas às vezes o ticket é muito baixo. E ele quer vender para o mesmo cliente mais vezes. Olha só que sacada legal. Ele quer aumentar o endomarketing, que é a admiração do seu time, seus colaboradores pela empresa, aumentar o engajamento dentro da empresa. Cabe a você, como social media, pensar em estratégias de um uniforme novo, um horário para o vôlei, uma pizza, o aniversariante do mês. O que você vai fazer? E aí eu quero ouvir de vocês. Digamos que a empresa ela vai contratar a Rayane como social media e o objetivo da empresa é aumentar o engajamento da equipe. Rayane, qual. Eu vou dar um formulário para vocês, que é um guia que vai nortear vocês na hora de construir um briefing. O objetivo é trazer perguntas aonde você vai entender a história de criação do seu cliente, o que ele faz, para quem ele faz, o que diferencia ele. Por exemplo, por que eu tenho que fechar com a Rayane e não com outras pessoas que oferecem o mesmo serviço? O que ela tem de diferencial? Você alinhar essa questão de deixar muito claro no briefing uma coisa chamada objetivo. O objetivo do projeto, passo 2. Passo 1, briefing. Passo 2, objetivo. Tu tem que entender qual o objetivo do teu cliente.
Se ele quer, e aí, claro que a gente, se perguntar ali no chat GPT quais possíveis objetivos nós temos dentro do marketing, tem milhões de objetivos. A pessoa, ela vende o serviço dela, ela quer aumentar, muitas vezes, muitas vezes esse cliente já fecha o tipo de serviço, só que muitas vezes ele acha que é muito barato esse serviço dele. Aí ele quer aumentar a percepção de valor sobre o que ele está vendendo. E como que ele faz isso? Muitas vezes ele vai apelar para o digital, melhorando essa comunicação, mudando um pouco da base dos seguidores dele, aumentando um pouco também os valores dessa prestação de serviço, colocando vídeos um pouco mais bem produzidos para que as pessoas percebam que calma, tem alguma coisa diferente. Ao momento que ela mostra que fez um curso novo, está fazendo uma parceria nova, uma reforma, aí aos poucos ela vai mostrando que tem mais a oferecer, é óbvio que vai aumentar o valor, né? Então, tudo isso tem que ser definido dentro do primeira reunião de vocês, que é o briefing, e definido esses objetivos do projeto. N, tu pode fazer isso aí, viu, Rayane? Primeira coisa que tu vai fazer com o teu cliente, NPS. Se tu quiser, eu te passo também o link de um form, porque o Quero. NPS basicamente é assim: o quanto você está satisfeito com a empresa, o quanto você recomendaria essa empresa para algum usuário, para algum amigo. E aí ele analisa a, até 8, essa pessoa é um detrator. 8 até 9, essa pessoa, enfim, não vai falar mal, mas também não indica. Mas se for 9 e 10, essa pessoa é um promotor da tua marca. A Azul faz muito esse tipo de pesquisa de satisfação. Eu aproveito essa pesquisa para também fazer outras, de investigar um pouco sobre como que esse cliente ele se sente é, valorizado dentro da empresa. Eu aproveito para perguntar a idade, onde é que esse cara está, a faixa etária, quantos. Aí depende do negócio. Por exemplo, agropecuária. Essa agropecuária é grande ou pequena? Pequena. Pequena. Aí quem vai comprar lá, geralmente, tem alguns grandes, tem, mas tem muito pequeno também. Sim. Entregar, fazer entrega para esse cara é importante. Digamos que esse cara vem da Surini de moto, ou ele mora dentro da Surini. Se eu, se eu faço uma entrega lá na balsa, é importante para esse cliente? Sim. Aham. Ó, Jackson porque tem. E se eu oferecer esse serviço? Ó, tu me liga, tem cadastro na empresa, tu pede, eu deixo lá na Surini, tu já pega lá do outro lado. Mas como é que tu vai descobrir isso? Pesquisando. Pesquisa, entendendo relacionamento. Quanto mais relacionamento tu tiver com o cliente, melhor tu vai conseguir atender a expectativa dele, entendeu? Sim. No final das contas, o que eu sugiro, o que que vocês têm que sair daqui da aula de hoje? Entender, brief, entender o que o cliente quer e definir o objetivo principal e objetivos secundários. Se vocês tiverem essa clareza de, numa reunião de briefing, entender qual produto, ou para quem ele vende, qual o diferencial dele, por que que eu tenho que comprar dele e não dos concorrentes dele, e como é que eu posso promover essa marca dele, a gente acaba de construir um plano de marketing que o Sebrae entrega bem ali, feião. E aí a gente consegue atender e construir uma comunicação mais próxima. Por exemplo, tu conseguiu viralizar. Cara, que legal. Só tem uma má notícia. 95% desses clientes, dessas pessoas que interagiram com o vídeo, não vão comprar dele. Uhum. E tá Sim. tudo bem, tá? É um processo. Aqui, ó. Tu faz o que ele quer, beleza, tu quer viralizar. Aí, daqui a pouco, tu vai ter que falar assim: Fulano ou Ciclana, bora pensar numa estratégia para. Qual é a campanha que a gente pode pensar
onde a gente consegue metrificar que esse cliente do digital está vindo no presencial. Mas aí já é um passo um pouco maior, porque esse cara, às vezes, da zona rural, ele não está consumindo o conteúdo de vocês. Está consumindo outro conteúdo, às vezes, de outros lugares, entendeu? Como é que a gente Sim, faz para alcançar lá o cara da zona rural? Às vezes ele consome Kawaii. Às vezes esse cara está no YouTube Shorts, no TikTok, entendeu? sim, Qual é a faixa etária dele? Então a gente tem que entender aonde que está esse cara e sair do achismo. A gente vai para a ciência. Quando eu pesquiso, eu estou nada mais entregando para vocês uma coisa chamada ciência. Eu estou entregando números. Eu estou entregando dados. É coisa, ó, fulano, 70% dos clientes que compram contigo é porque eles perguntam assim, Raine, como que você, é, se fosse para, enfim, definir meu negócio em uma palavra, qual seria essa palavra? Aí a pessoa vai falar. Aí tu já tem noção de como que as pessoas te veem. Isso é uma outra aula de posicionamento, tá? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Mas assim, ó, abre um mar de possibilidade. Tarefa para vocês. Eu vou deixar um formulário não, PDF de briefing, e nesse briefing eu sempre sugiro que grave essa reunião com o cliente, seja em áudio, seja em vídeo mesmo. Até porque depois, daqui a 3 meses, ó, foi o que tu pediu, tá aqui, ó. Tu pediu isso, entendeu? É uma coisa assim, como se fosse dentro dos projetos, a gente fala de kick-off, de início do projeto.